Bom, primeiramente, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Congresso Integrado de Centros Acadêmicos de Direito do Brasil. Eu sou Ana, do Centro Acadêmico Ferreira Viana, e junto de minhas colegas Ananda e Gabriele, do Centro Acadêmico Maria Lúcia Carão, faremos a mediação desse evento. O Congresso Integrado de Centros Acadêmicos de Direito do Brasil é uma organização formada por instituições estudantis de direito de todo o país que, enfrentando conjuntamente o atual momento crítico, decidiram fazer da dificuldade uma oportunidade de aprendizado e evolução. Pela primeira vez, 22 centros acadêmicos de direito de todo o Brasil se unem para proporcionar um evento com participação de grandes nomes do direito e as principais novidades dentro da esfera jurídica. Estamos no 6º dia desse evento, que conta com mais de 50 palestras e mais de 70 palestrantes, que trarão discussões, debates, minicursos e oficinas. As palestras do dia de hoje fazem parte do painel Direito e Literatura, o qual foi organizado pelos centros acadêmicos Ferreira Viana e Maria Lúcia Carão. O tema da palestra que teremos agora será A Realidade de 1984, Passado, Presente ou Futuro. Participando dessa palestra, teremos duas ilustres presenças. O Dr. Morton Medeiros, que é professor do curso de Direito da UFRN, promotor de Justiça Criminal em Natal, doutor em Ciências Jurídicas, mestre em Direito Constitucional, especialista em Direito Penal e Criminologia e em Direito e Cidadania, e autor do livro Denúncia Anônima, Instrumento de Proteção de Direitos Fundamentais no Brasil. E o Dr. Paulo Silas, que é mestre em Direito, especialista em Ciências Penais, especialista em Direito Processual Penal, especialista em Filosofia, pós-graduando em Teoria Psicanalítica, professor da Uninter e UNC, membro da Rede Brasileira de Direito e Literatura, diretor acadêmico de Relações Sociais da Associação Paranaense de Advogados Criminalistas e membro da Comissão de Defesa de Prerrogativas da OAB Paraná. Desde já agradeço a presença de todos os ouvintes e dos palestrantes e já lhes passo a palavra. Bom dia a todos e a todas. Com muita alegria que eu participo desse evento e, assim, matando a ansiedade que me acometeu desde o convite feito por Ana, a quem agradeço, em nome de toda a organização, inclusive do meu centro acadêmico, né, do Centro Acadêmico Amaro Cavalcante aqui da UFRN, que deve ter soprado o meu nome nos ouvidos da organização. E é bom, porque eu já tive um test drive na sexta-feira para saber como é que deveria me portar aqui, e é muito bom escutar sotaques diferentes dentro daquela diversidade que a gente tem no nosso imenso país. Eu tenho uma honra muito grande de dividir vamos dizer, esse diálogo, né? Não seria uma palestra, mas uma conversa com o professor Paulo, que eu conheci lá em Campina Grande, no evento de Direito e Literatura, e que inclusive já tinha mostrado aqui, já é autor de extensa produção nessa interface tão interessante, né, tão entusiasmante que é, aqui envolve Direito e Literatura. E também devo expressar para vocês uma preocupação com o tempo. A gente fez uma jogada, um trocadilho é, com o título do evento, né, do 1984, seria passado, presente ou futuro, e falar em tempo eu acho que é muito oportuno, porque esse é um dos nossos grandes empecilhos, falar de uma obra tão rica, tão densa, tão profunda, em tão pouco tempo. Então, sem mais delongas, vou tentar fazer aqui, me desincumbir dessa missão que vocês me impuseram, né? E aí eu quero falar de um país em que o Estado se encarrega de propagar o ódio, de incentivar a perseguição aos seus críticos, inclusive a delação desses opositores. Eu quero falar de um país que propõe o revisionismo da história, que propõe a ideia de uma cultura única. Quero falar de um país em que o governo central tem ministérios com nomes aparentemente contraditórios, algo como Ministério da Saúde, que é contra a vacina, ou que propõe, ou que apregoa a utilização de medicamentos sem comprovação científica, ou o Ministério do Meio Ambiente, que promove o desmatamento, ou do Ministério dos Direitos Humanos, que incentiva a discriminação e a opressão das minorias. Quero falar de um país em que o governante, na verdade, o governante central, é tido como um salvador e que imputa a culpa de todos os problemas da sociedade a um inimigo público e aos seus comparsas.
E quero falar do país onde a tecnologia já produziu mecanismos eletrônicos onipresentes que são capazes de não apenas transmitir conhecimento, transmitir informações, como também captar dos seus cidadãos todas fala, imagem, com vistas a incrementar o seu controle. E aí, por incrível que pareça, não estou falando de um país especificamente, mas daquele que foi imaginado por George Orwell nessa obra tão conhecida, 1984. Né? Antes mesmo do Big Brother ser palco da Rede Globo, inclusive de todo mundo, né? A gente já tinha essa figura bem delineada nessa obra de Orwell. E o que me chama a atenção, em primeiro lugar, ao debater uma obra que, pelo que vocês podem perceber, é tão atual, é que ela, e falar sobre ela num encontro de estudantes de direito, né, de centros acadêmicos do curso de direito, pode chamar a atenção o fato de que um Estado tão extenso como a Oceânia, onde o protagonista reside, né, desempenha seu trabalho como funcionário público, membro do partido, não exista direito. Então há duas menções à inexistência do direito nesse país tão vasto e tão complexo, e que consegue desenvolver sobre os seus cidadãos um controle tão absoluto. Né? Mas como é que não existe direito? Como é que não existe lei nesse país? E aí vem uma reflexão sobre a própria razão do direito, a própria ideia ou o propósito que o direito poderia carregar consigo. Ora, se a gente imaginar que as punições na Oceânia, né, nesse estado imaginado por Orwell, as punições geralmente eram ou a tortura ou a própria morte, sem qualquer temperamento, sem qualquer garantia, em que não se falava de contraditório, ampla defesa, inclusive em que muito raramente havia julgamento e as pessoas eram desaparecidas ou despessoalizadas, sem qualquer registro de prisão, inclusive, a gente pode constatar a razão de não existir direito. Na verdade, havia um regramento implícito controlado principalmente a partir do medo, do terror que se infligia de forma obtusa a todos os cidadãos. Né? Hannah Arendt, no seu livro sobre a origem do totalitarismo, ela vai falar, reportando-se ao regime totalitário nazista, ela vai dizer que, na verdade, o que determinava a lei suprema daquele Estado totalitário não era basicamente as ordens do Führer, né, as ordens que eram fixas, mas o que se chamava de desejo do Führer, que tinha um aspecto mais dinâmico. Da mesma maneira, existe na obra de 1984 essa correspondência. O que era tido como lícito ou ilícito não precisava ser escrito. Porque no momento em que as pessoas temiam que qualquer comportamento pudesse ser desviado do aspecto de correção, de controle do Estado, isso já bastava como lei, isso já bastava como mecanismo de controle social. Então, a gente, com isso, inclusive, reforça a própria ideia de direito penal, não como direito, pelo menos no âmbito teórico ou ideal, né? Não como uma ferramenta de punição, mas uma ferramenta de garantia do cidadão para que só responda a determinado comportamento, ou por determinado comportamento tido como crime, desde que haja uma prévia cominação em lei. Né? E falando em terror, vocês devem ter percebido também na literatura, na leitura desse livro, que ele está presente do início ao fim da obra. Né? E eu estava até dizendo um pouco antes aqui, é uma obra que vai me marcar muito porque eu li não apenas no momento da pandemia, mas no momento em que eu estava com o coronavírus, né? No iniciozinho de setembro. E a dor, eu imaginei assim um desfecho alentador, né, de esperança, mas foi mais dolorido do que o que eu senti, né,
como sufocamento do meu pulmão. Porque o ódio está realmente presente. E o ódio e o terror são ferramentas da perpetuação desse Estado. Vocês devem se lembrar lá da leitura não apenas da Semana do Ódio, né, como se fossem umas Olimpíadas em que se destilava o ódio àqueles inimigos públicos, aos combatentes dos países que na ocasião eram tidos como inimigos, mas, mas também dos 2 minutos de ódio diários que eram necessários para que se amadurecesse, se consolidasse aquele ódio, aquele receio, aquele temor, aquele terror, aquela guerra contra as pessoas tidas como, ou os grupos tidos como inimigos. E da mesma maneira como se dizia lá, as civilizações antigas se baseavam na justiça ou no amor, essa civilização ou esse Estado se baseia no ódio. Hannah Arendt, na mesma hora, vai dizer que o terror é a essência do totalitarismo, né? Não sem razão. Porque se imaginar que a guerra ela desenha a figura de um inimigo e contra esse inimigo a reação imediata é o terror, é o ódio, a gente tem o medo do vizinho, o medo de quem possa nos delatar, o medo do Estado, o medo do inimigo. Então, as nossas ações terminam sendo cada vez menos sopesadas, sendo refletidas, né? Então, é como se a gente estivesse sempre na mira do nosso inimigo e naquele momento a gente não tem como parar para refletir sobre a nossa ação. A gente apenas revida com o disparo, né? E, inclusive, esse terror era incentivado pelo próprio Estado. Há uma dúvida que se coloca no livro de que as próprias bombas-foguetes eram lançadas pelo próprio Estado da Oceânia, né, contra seus próprios cidadãos, justamente para alimentar esse terror e esse ódio, né? E outra coisa interessante, que quando existe o terror, o ódio tem que ser em relação a alguma pessoa ou algum alvo. E geralmente se elegeu no caso, um dito inimigo público, né, e seus comparsas, né, a confraria, para que esse terror, para que essas ações fossem dirigidas, essas ações de violência fossem dirigidas contra eles. Então, há também algo muito similar a experiências totalitárias, ou pelo menos a experiências de sedução do totalitarismo, daquela escolha do inimigo público, né? Então, a gente vê hoje mesmo quem é o inimigo público para os Estados Unidos de Trump? A China. Quem é o inimigo público para partidos ou organizações de extrema direita na Europa? São os imigrantes. No Brasil, a gente também tem os nossos inimigos públicos, né? Sejam os políticos, seja o comunismo, né? Onde quer que isso exista, ou ainda nos dias de hoje, seja o bandido, né? Para a preservação daquele chamado homem de bem, que é uma expressão que me dá muito medo, mais medo do que do próprio bandido, né? Então, o que é que se constrói a partir desse modelo? Se constrói a normalização do terror, né? E o importante é que, inclusive vou dizer ipsis literis a expressão de Orwell do livro, é que o militante desse partido, o militante da organização estatal, não basta ele que se mostre competente, laborioso, inteligente, não. Ele precisa ser um fanático, e aí entre aspas, um fanático crédulo e ignorante, e que nele predominem sentimentos como medo, ódio, adulação e um triunfo orgiástico. Nada mais parecido, né, pessoal, com os dias de hoje e as milícias digitais e às vezes as milícias efetivas, como a gente está vendo agora nas eleições norte-americanas, como isso está ocorrendo, né? E também a gente percebe dentro desse contexto do terror uma espécie de direito penal do inimigo, né? Então é o pensamento crime. A gente não pune quem no passado respondia pelo cometimento de um ato, ou por quem no passado, né, direito penal do fato, direito penal
do autor, né, a pessoa que tem a periculosidade. Não, agora a gente pune a pessoa que certamente vai delinquir, independentemente de ter realizado algum ato efetivo. Então, pelo só pensamento. Isso me faz lembrar muito um filme, não sei se é conhecido de vocês, o Minority Report, em que o personagem de Tom Cruise, ele é um dos agentes de Estado e termina sendo envolvido numa trama em que ele vê a falência dos precogs, né, da brigada que prevê o crime e se antecipa ao cometimento desse crime. Há também no livro um aspecto interessante para ser abordado, que é o da ameaça à privacidade, né, a partir das novas tecnologias. Então, a gente tem lá, olha que como Orwell foi fantástico, né? Ele falava em teletela. E isso, vocês imaginem, ele escreveu em 1984 como um trocadilho aí, porque ele escreveu o livro em 48. E a televisão, né, tinha uma difusão muito menor do que a gente tem hoje. E nem sequer falava, obviamente, em celular, né? Então, ele imaginar um mecanismo que não apenas visualizasse, não apenas transmitisse imagens e sons, mas também captasse imagens e sons, como a gente tem hoje. Agora mesmo, não sei se vocês perceberam, mas eu deixei o meu celular aqui ativado e, vez por outra, ele me interrompe pensando que eu estou procurando alguma coisa no Google, né? Então, isso acontece diariamente. E aí a questão que se faz, e que a gente vai ver, por exemplo, Harari fala sobre isso, será que seria tolerável, né, em nome de um bem maior, como, por exemplo, a contenção da difusão de uma pandemia, do vírus numa pandemia, o Estado controlar as buscas das pessoas em seus aparelhos particulares? E Harari imagina a seguinte situação: você coloca lá, olha, eu estou sentindo febre, eu vou botar aqui no Google, sintomas coronavírus. Então o Estado já capta essa informação e já, olha, vamos mandar uma equipe de saúde lá para ver se essa pessoa realmente está doente, né? Para ver se essa pessoa não contamina mais ninguém, se isola essa pessoa compulsoriamente e tal. Até que ponto a gente permitir uma interferência, uma ingerência do Estado em algo trivial, como parece ser uma busca no Google, termina por nos vulnerar diante dessa vigilância massiva, né, que é a grande questão central demonstrado nessa ameaça à privacidade. E tem um aspecto também particularmente muito alarmante, que é a reescrita da história, né, pessoal? O Winston Smith, ele trabalha numa função dentro do estado, lá de Oceânia, em que ele pega as informações e faz as adaptações, por exemplo, de revistas, de jornais que já foram publicados, para que aquilo que contrariasse o partido não persista. Então, por exemplo, se o partido fez uma previsão de arrecadação de 100 mil reais e a arrecadação foi de 80 mil reais, então, onde está publicado ali na revista que essa previsão não se deu, ele faz a reescrita para se adequar à verdade que se quer impor. E eu acho que o lema do partido é muito enfático na importância desse controle do passado, né? Quando ele diz que quem controla o passado controla o futuro e quem controla o presente controla o passado, ou seja, quem está controlando o presente vai definir o futuro, vai definir o rumo que aquela sociedade vai tomar. Então, eu até fiquei, assim, me pareceu muito estranho, porque eu fiquei imaginando assim, como é que se controla isso? Porque você pega uma revista, vai republicar ou vai deixar no arquivo, aquilo parecia um pouco irrealizável, né? Mas se a gente parar para ver os dias de hoje, se eu reescrevo a história a partir de publicações eletrônicas, isso é muito fácil de fazer. Eu não preciso queimar revistas, eu só preciso reescrever linhas que estão ali à disposição na internet. Então, até nisso, né, Orwell foi visionário numa perspectiva até por ele não imaginada. E olha como é interessante.
professor Paulo vai falar mais especificamente sobre a nova fala, que é um aspecto interessantíssimo da obra, né? Ele, inclusive, tem um apêndice explicando a nova fala, apesar de ter sido escrito na velha fala. Mas isso é muito atual, pessoal. Não apenas a reescrita da história, a tentativa de dizer que, por exemplo, não houve ditadura, evitar o nome ditadura em 1964. Vocês vejam, recentemente, em abril, o ditador do Turcomenistão, ele proibiu, como uma forma de preservar os seus cidadãos, o nome coronavírus. Inclusive, quem usasse esse nome seria preso. Então vejam que absurdo, é como se a não utilização da palavra, isso é nova fala de maneira efusiva, né? Essa nova fala total. É como se você não falar sobre aquilo, você já resolvesse o problema, né? Como não se referir à ditadura de 64, instalada em 64, fosse tirar o seu caráter de ditadura, né? Então, isso também parece muito presente nessa obra de Orwell. E também parece interessante quando a gente percebe esse trocadilho dos ministérios, né? O Ministério da Paz cuida dos assuntos da guerra. O Ministério da Verdade trata de mentiras, né? Fake news, né? Nada mais atual. E quando a gente pensa que existe, se não institucionalizado, mas sabido de todos, um gabinete do ódio. Veja como é 1984, né? Já ia mudando aqui os anos, né? Um ato falho. Como é 1984, como não sei se as pessoas que laboraram alguns governos que paqueram com esse tipo de regime, elas leram o livro, mas certamente se valeram de muitas ideias que foram antevistas por Orwell naquela circunstância, no momento em que estava escrevendo o livro, né, seu último livro escrito, publicado. E o Ministério da Pujança lida justamente com a escassez dos alimentos, né? Então, é o duplo pensamento, aquela ideia do que você fala tem um duplo sentido. Você pode dizer que isso acontece muito frequentemente, pessoal. A gente tem vários exemplos aí, por exemplo, de casos em que o governo mesmo veicula uma peça de publicidade, há uma repercussão negativa muito forte, e depois ele retira da conta oficial. Ele diz, não, a gente não publicou, não. Ele diz, não, mas eu consegui gravar. Certo, 3 minutos. A gente conseguiu gravar. Ele diz, não, mas não tem nada a ver com isso. Às vezes o próprio governante fala de algo e depois diz, não, não falei nunca isso, não. Não, mas tem um registro. Não, mas eu não falei, né? Então é a negação, o momento a instauração da pós-verdade como algo realmente tido como instrumento de controle do próprio momento histórico, né, do próprio registro histórico. Então, vejam que, em suma, quão visionário George Orwell conseguiu ser escrevendo seu livro em 1948, né? Ele previu o controle a partir desses estados totalitários, previu toda essa dominação da história e da cultura. E só que em um aspecto pelo menos ele foi omisso, dedicou pouca atenção, que foi justamente a previsão sobre o recrudescimento do fanatismo religioso, que hoje ainda está muito presente, né? E o que é que a gente pode colher, pessoal, como um desfecho nesse primeiro momento, como lição, né, como mensagem de Orwell a nós, né, passados aí 70 anos da escrita da sua obra? É preciso que a gente veja 1984 não como um passado, não como um registro do passado, como muitas vezes o que se pretendeu fazer, como uma crítica ao totalitarismo stalinista, né? Nem tampouco como uma forma de mostrar um futuro inevitável, né? De que a gente não pode se ver livre. Mas acho que basicamente Orwell pretendia fazer um chamamento a todos nós, leitores, pensadores, para que no presente a gente pudesse refletir sobre o que nós precisamos mudar no nosso comportamento atual, enquanto isso ainda for possível. Obrigado.
Muito obrigado, né, professor Morton, né, querido amigo, colega, né, para essa a fala, enfim, que trouxe vários pontos, né, e evidenciando já a possibilidade nessa intersecção, dessa relação direta, não só indireta, mas como direta com o cenário atual vivido no âmbito jurídico, no âmbito político, no âmbito social, né, o que dizer aí da pós-verdade, né, enfim, da estrutura com o negacionismo que se tem atualmente, para correlação muito bem lembrada aí, né, professor Morton, a própria ideia do coronavírus, a terra plana, a gente tem hoje o terraplanismo, né, sendo exposto aí para o desespero dos professores de ciência, para o desespero de nós, e as pessoas sustentando como verdade fosse que a terra é plana, né? E a gente tem os nossos terraplanismos jurídicos, né? O problema é que no âmbito do direito a gente tem o terraplanismo também, galera vendendo coisas ignóbeis como verdades fossem. Registro, ressalto, né, antes de trazer a temática realmente, né, com enfoque na nova fala, o agradecimento, né, a figura da Ana, que a gente, né, foi mantendo contato aí até o dia de hoje, cá estamos, que bom, tudo em ordem, tudo certo, o agradecimento a todos e todas os presentes, porque, porra, num feriado, né, 11 da manhã, sala cheia, com o pessoal ativamente presente, isso é muito bacana, isso é fantástico, pessoal. Então, um obrigado, né, pela gentil acolhida carinhosa de vocês. E o professor Morton, né, querido amigo, como ele bem disse, também foi em 2017 a ocasião na qual nos encontramos, um evento na Paraíba, né? Acho que a fala do professor abordou Sófocles, né? Acho que pegou foi uma fala em cima de Sófocles, lendo engano, eu lembro que era um clássico, né? Em que, num evento de direito e literatura, lá presencial, nós nos tempos atuais, em que impede os eventos presenciais, aqui para a parabenização registrada à organização do evento, né, em que, poxa, fantástico, né, conseguiram aí abarcar todas as áreas tantas do direito e um painel para nós amantes da literatura, né, poxa, direito e literatura, isso é fantástico, tem um painel, um dia exclusivo, específico para dialogar o tema com excelentes temas e excelentes falas. Né, pensando, né, portanto, na proposta do diálogo, o professor Morton muito bem disse, né, um diálogo, não uma palestra, um diálogo mesmo, um convite para a reflexão. A proposta que eu trago é pensar na figura, na estrutura da nova fala e ver como ela presente está hoje, né? No âmbito nosso, né, no âmbito jurídico. Né? A nova fala, então, portanto, é um aspecto que está presente lá em 1984, em que é um fenômeno curioso, né, do mundo de Winston. A gente tem o fenômeno, né, da estrutura das falas, das palavras, né, como algo que comporta diferentes formas de se dizer uma mesma coisa, ou uma mesma coisa que às vezes representa, tem outros significados. Então a gente tem hoje manga, né? A manga, a gente pode estar falando da fruta manga, ou da manga da blusa, da camiseta. E ao contrário, a gente tem às vezes outras formas de se falar sobre a mesma coisa. Né? Aqui a gente chama de aipim, aqui eu estou falando de Curitiba, tá? Paraná, aipim. Você tem, para o mesmo aipim, há lugares que chamam de mandioca, e para a mesma mandioca, o mesmo aipim, há lugares que chamam de macaxeira. Né? Então, esse é um fenômeno linguístico, né? Um fenômeno linguístico que está presente para conosco, na nossa sociedade em geral, e que há uma preocupação com as áreas tantas, e isso está presente, né, de certa forma, em 1984, quando a gente tem a estrutura da nova língua, ou da nova fala, né, depende da tradução, nova língua ou nova fala, em que vai trazer, ao invés dessa possibilidade, não digo de reinvenção, né, mas de um andar o característico da própria noção de linguagem, da fala, né, em que as coisas vão ganhando, se comportando, não necessariamente outros significados, mas outras formas de se falar, né, gírias que vão surgindo, e o partido de 1984, né, busca justamente afastar isso. Porque, como a proposta, a ideia é de estabelecer o controle, né, o controle
total, contra a liberdade, enfim, para evitar o máximo de possibilidades de fugir daquele regramento formal único previsto, a proposta da nova fala, a ideia da nova fala, justamente de condensar tudo. Ou seja, ao invés de ter esse fenômeno expansivo, é de condensar para evitar significações possíveis outras. Só que veja, não como uma forma de facilitar a linguagem, porque tem um lado oculto, em 1984, do partido, que é justamente com isso é uma forma de controle. Então, eu condenso as possíveis significações, né, das palavras com o intuito de estabelecer o controle. Então, lembra que tem uma estirpa, né, da palavra bom. Se eu tenho a palavra bom, eu não preciso da palavra mal, né, porque daí a gente teria um prefixo, imbom ou antibom, que seria suficiente, né? Ou seja, eu descarto palavras. Então, o léxico, ele acaba sendo diminuto, né? Ele vai sendo cada vez mais enxuto. E isso a gente vê na leitura da obra, que tem uma consequência direta até na própria ideia do duplo pensamento, né? Do duplo pensar, que isso, para quem pensa, inclusive, para além disso, comete o crime ideia, né? Eu não posso ir contra as ideias pré-estabelecidas pelo partido. De que modo? Né? Isso a gente tem pela própria leitura, portanto, da obra. De que modo a gente pode ver hoje esse fenômeno como presente no direito? Talvez uma nova fala na figura dos magistrados, dos juízes. E digo aqui dos magistrados, dos juízes, pelo fato de que quem diz o direito, né, lembrando aqui José Calvo Gonzalez, né, já que a proposta de Direito e Literatura nos deixou esse ano, ele dizia que o juiz é o último a sair da sala que apaga a luz. Quando ele sai da sala, ele apaga a luz. Por quê? Porque é o trânsito em julgado, isso é a decisão. Então, por mais que o processo ele seja dialético, né, a gente tem um conflito de narrativas no processo, né, então, acusação dizendo A, defesa dizendo B, enfim, esse conflito ele é resolvido pela ordem das coisas que é emanada pela figura do juiz. É o juiz que vai dizer, foi assim e decido dessa forma, ponto. Então, por isso que, né, eu estabeleço aqui na figura dos magistrados, porque eles que acabam, no final de um processo, dizendo o direito, dizendo o que é tal coisa. E há um fenômeno hoje amplo, né, da nova fala, nesse sentido aqui presente, talvez não seja nem numa despreocupação com relação a essa questão, né, do que a gente estabelece com relação às palavras, ao significado das coisas. Né? Então, poxa, a gente tem aqui, dito, o professor Morton, né, brincou, mencionou com ato falho, né, 1984, 1964, até porque a gente, né, foi mencionada a questão da ditadura, mas toda aquela discussão que a gente tem em linguística, porque nova fala é isso, né? Linguística, em Saussure, que ele vai colocar, vai estabelecer, né, a estrutura do significado sobre o significante. E na psicanálise, a partir de Lacan, ele inverte essa relação, né? Ele inverte essa relação. É o significante que estrutura, que está no primevo, que a partir do significante a gente estabelece a noção de significado. No direito, né, na forma do fenômeno do direito posto, como dito pela figura das decisões judiciais, a gente tem uma total, quase que total, desconsideração a toda essa estrutura do que vem a ser o fenômeno linguístico, a fala, o que significam as coisas. Vejam, o direito, né, qual que é a ideia, né, uma das tantas, o porquê do direito, né, por que a gente tem o direito? O direito é uma disciplina autônoma, afinal de contas, a gente estuda pelo menos 5 anos na graduação de direito, fora as especializações, enfim, as pós-graduação, stricto e lato sensu, que a gente se aprofunda depois. Ou seja, o direito tem a sua razão de ser, com toda a crítica cabível. Né? Eu exerço muita autocrítica enquanto pertencente ao mundo jurídico. Né? Veja, olha como nós somos dicotômicos. Né? A gente separa o mundo jurídico do mundo dos fatos, do mundo das coisas. Mas dentre as questões, as razões do ser direito, né, a gente tem aquela ideia da letra posta na lei, né, ou seja, dito uma regra para que eu tenha um mínimo de coerência, um mínimo de aplicação num sentido normatizador do próprio direito. Ponto. Né? Se eu tenho lá no artigo 121 matar alguém, não comporta outra exceção de leitura. Eu não posso ler matar alguém de outra forma. Né? Para além das excludentes de licitude, né, lá do artigo 23, 24, 25 do Código Penal, não tem razão outra. Matar alguém é matar alguém, alguém matando alguém, ponto. Ponto.
Por mais que isso seja óbvio de ser dito, e essa razão, repito, do direito, a razão de ser, estabelecer essa regra, ponto, cumpra-se, trago 3 situações, né, de decisões recentes, julgadas pelos tribunais superiores, para ver como a coisa, por mais que seja óbvio, o óbvio muitas vezes precisa ser dito, redito e lembrado. Porque, ao considerar algumas decisões, a gente vê que a coisa não opera da maneira óbvia com a qual deveria ser. Primeira lembrança aqui, né, de um caso que dividiu opiniões, né, do senso comum, principalmente, porque até no direito a gente tem aquilo que o Vará chamava de senso comum teórico dos juristas. Tá? Então, por mais que a gente esteja no nosso nicho privilegiado, né, de acadêmicos, né, a gente tem o senso comum operando também na academia. HC 126.292. HC 126.292 é quando o STF ressignificou, tá aí a nova fala, o que significa presunção de inocência. Então, lá em 2016, o STF vem, né, e diz lá onde está previsto na Constituição que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, vai falar, ó, não é bem isso que a Constituição diz. Porra, como não é bem isso? Veja, não é bem isso, porque na realidade a gente tem um trânsito julgado aqui que tem que ser considerado nessa presunção de inocência, na realidade ela é uma presunção de culpabilidade. Então, se eu tiver um órgão colegiado em segundo grau que confirma a decisão condenatória, eu já posso fazer a malograda antecipação da pena. Antecipação da pena. Em 2016, produz resultados significativos, tá? Bastante. Eu lembro, teve um evento da Academia Brasileira de Direito Constitucional em Curitiba, eu não lembro se foi, acho que 2018, se não me engano, que o ministro Luiz Roberto Barroso, que era um dos palestrantes, defensor dessa tese, não pode nem chamar de tese, enfim, dessa releitura da presunção de inocência, mencionou que, inclusive, a implicação disso, né, da execução provisória da pena, teve um efeito de pouca significância no sistema prisional. Mentira, com todo respeito, mentira. Tá? O professor Aurélio Lopes Júnior, na mesma semana que o Luiz Roberto Barroso falou isso na adesão, trouxe dados do próprio CNJ, apontando o sistema carcerário, demonstrando que os presos provisórios, o grande percentual que eram decorrentes da releitura feita pelo STF lá em 2016, no HC 126.292. Quando do julgamento das liminares das ADCs 43 e 44, de igual modo ficou prevalecendo essa releitura. Até que, finalmente, quando do julgamento do mérito, poxa, mas depois de 3, 4 anos, tá, o STF, na realidade não é bem assim. Na realidade, presunção de inocência é aquilo que está estabelecido na Constituição. Para que Constituição, então? Se a gente estamos ambientalizados, estamos no âmbito de um sistema civil law, né, a lei escrita tem uma razão mínima de eu ser. Tem uma razão mínima de eu ser. E aqui é bom lembrar sempre que o professor Lênio Streck diz há anos, né, para evitar que mas isso é uma postura positivista, né? Isso é uma postura positivista, né? Ou seja, aplicar o texto da lei. Os critérios tantos, né, de decisões pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade da lei, mas fica aqui a sugestão de ler os textos tantos, né, para quem tiver preguiça de ler, não é o caso dos nossos presentes aqui, né, porque, repito, no feriadão, meio-dia, a gente está presente aqui, com certeza só gente que de fato pesquisa, que lê. Mas sugiro para os colegas, né, aquele colega chato que não tem noção do que fala o positivismo, os textos do professor Lênio Streck, tá, que ele evidencia a razão enfim, é o nosso sistema, a gente precisa cumprir o que a Constituição vem e diz e estabelece. Esse é o primeiro exemplo, tá? HC 126.292, quem que pese, tá ok, quem que pese o passado já julgado, né? O ministro Luiz Roberto Barroso chorou as pitangas numa decisão agora com relação ao caso André do Rap, né? Ele falou, se fosse lá, né, no caso do HC 126.92, não teria acontecido isso. Enfim,
Esse é o segundo exemplo, já falando do caso do André Del Rep, tá? A revisão da prisão preventiva. Eu tenho, né, uma das poucas coisas que a gente pode dizer boas, por assim dizer, com a lei anticrime, lá de dezembro de 2019, que trouxe essa necessidade de revisão nonagesimal, né, a cada 90 dias, porque a gente não tem um prazo para prisão preventiva, não tem um prazo máximo, diferente da prisão temporária. E fica, perdura. Então, é um mínimo, né, de pelo menos o magistrado ter que dizer se as razões perduram, ponto. E o STF vem e diz que não. Ou seja, poxa, está escrito, ipsis literis, decretar a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada. Ponto. Cabe interpretação possível outra aqui? Não, mas o STF conseguiu fazer uma interpretação possível outra. Tá? Disse que não é bem assim, a coisa não é dessa forma. Nova fala presente oriunda nas decisões judiciais. E por fim, né, encerrando o tempo, decisão no HC 598.886, 598.886 do STJ, em que finalmente, tá, trazer uma boa notícia, o artigo 226 do Código de Processo Penal passou a ser respeitado. Que é o quê? O reconhecimento de pessoas. Né? O 226 do Código de Processo Penal traz uma formalidade sobre como o reconhecimento de pessoas deve ser feito. Tá? Não que ele seja eficaz 100%, mas pelo menos é um mínimo de formalidade para a fim de se evitar reconhecimentos mal feitos. E até então, a jurisprudência, o próprio STJ, dizia que isso era uma mera recomendação legal. Absurdo, né? Fazer pouco de texto de lei. Mas agora, faz 1 ou 2 semanas, né, que o HC foi julgado e que finalmente o STJ veio, não, realmente, ó, o que a gente estava dizendo até agora não é bem assim. O bem assim é, o 226 está certo. Poxa, a gente fica daí, sofre nesse âmbito, nesse fenômeno jurídico, né, de ficar dependente do que diz os tribunais superiores, né, porque mesmo quando isso não é feito em sede de controle de constitucionalidade com efeito erga omnes, a gente sabe que os magistrados, os juízes de primeiro grau, tendem a seguir as orientações dos tribunais superiores, e a gente fica nesse não saber como lidar, né? Professor Morton, a gente em sala de aula, né, até aqui conosco, às vezes surge pergunta que eu sou obrigado a falar, eu não sei. Por quê? Porque eu não sei o que o STF decidiu ontem. A lei diz isso. Agora, o que os tribunais estão fazendo, eu não sei. Porque essa semana é uma coisa, na semana próxima é outra. E qual que é o problema disso? E aqui, encerrando a fala, a leitura comparativa com a noção da nova fala, é essa ressignificação constante que a gente tem a partir de texto legal. Não estamos falando aqui de um sistema que permite, né, uma possibilidade de superação, que até isso, quando a gente trouxe a teoria dos precedentes, com o advento do CPC de 2015, né, alguns autores apostaram, né, não, agora com a precedentalização, essa precedentalização que é feita também à brasileira, né, então o distinguish, overruling, as questões tantas que buscam dar um amparo, que não são observadas. Para nós, precedentes, infelizmente, é o quê? É pegar uma ementa de um caso julgado e aplicar e dizer que isso é precedente. Então, é um problema gritante que a gente tem no universo jurídico brasileiro que precisa de superação. Está aí, 1984, de George Orwell, que nos contribui para enxergar esse problema através da lente da literatura, de ver o fenômeno jurídico presente que precisa de superação. Tá? Fica aqui a sugestão, né, de uma obra organizada, que Direito e Literatura, Diálogos com Orwell, Kafka e Harper Lee. Ou seja, uma das sessões do livro é discutindo justamente 1984, nosso tema hoje, sobre essa égide. Tá? Então, nova fala no Poder Judiciário brasileiro é um fenômeno cada vez mais expansivo, condensando e ressignificando palavras, que não comportam a ressignificação. Muito obrigado. Agradeço muito a fala dos palestrantes, foi excelente. E eu gostaria de perguntar se o pessoal, que os ouvintes, têm alguma pergunta para que a gente possa fazer para os palestrantes.
Se quiserem, podem solicitar também o microfone, caso não queiram falar no chat, ou podem enviar no chat que a gente reproduz as perguntas. Passo a palavra para o Dr. Morton. Só um comentário enquanto o pessoal ainda está tomando coragem aí de fazer os questionamentos. Inclusive, assim, Paulo pode até intervir também, mas é interessante. O professor Paulo falou da questão da Terra plana, né? No livro 1984 se diz expressamente: o partido entende que a Terra é plana. Pessoal, até nisso Orwell foi um visionário, né? E há uma referência, né? Esse livro teve adaptações para o cinema, teve duas adaptações, uma mais antiga, lá da década de 50, eu acho, uma mais recente, da década de 80, mas teve uma adaptação que, assim, não foi baseada, foi baseada no livro, não foi o roteiro do livro, mas foi baseado no livro, que se chamou, adivinham como? Brasil, o filme, né? Então, infelizmente, a gente está muito ligado a essa obra. Inclusive, o próprio livro faz menção ao Brasil em duas ocasiões. Uma para falar sobre as florestas tropicais do Brasil e em outras circunstâncias para falar sobre a cantoria dos proletas no Brasil, né? E, dentre outros países, no Brasil também. Então, talvez a floresta e nossa cantoria, né, possam ser salvas a partir dessa reflexão que a gente está fazendo hoje. Bom, temos só elogios no chat e temos uma pergunta aqui, da Alba. É possível fazer uma leitura desse diálogo versus o realismo jurídico? Qual diálogo desse? Não sei, Alba, você pode Qual diálogo explicar qual é o especificamente? diálogo? Acho que Vitor também pediu a palavra aí. Vou passar então a palavra para o Victor, enquanto a Alba digita para a gente. Deixa eu ligar aqui. Victor, solicitei teu microfone. Bom dia, todo mundo me escuta? Sim. Sim. Deixa eu abrir aqui, porque também ninguém merece ficar falando pro nada, né? Bom dia a todos e a todas, sobretudo aos palestrantes, né? Agradecer a exposição. Eu vou falar um pouco em cima da fala do professor Morton, mas não só, né? Eu acho que o bom da literatura, sobretudo a literatura não jurídica, é que ela permite essa impressão a partir das nossas próprias experiências, né? Aí quando você às vezes relê o mesmo título em uma outra oportunidade, você tem outras impressões e outras inferências. E nesse ambiente que estamos, inclusive, permite que elas se somam, não, elas não se contradizem, elas só se somam. Então, agradecer, inclusive, a organização dos painéis de hoje que trouxeram a possibilidade desse debate. E aí eu estava, durante a sua fala, professor, eu estava pensando sobre a questão dessa reescrita da história e de como que na literatura ela é feita de forma estruturada, né, por meio do governo, do Estado, e eu vejo que hoje em dia ela também é feita, mas não necessariamente por meio do próprio Estado, porque no livro a gente vê o Estado como a estrutura executiva administrativa e não necessariamente o judiciário, né, embora faça parte do Estado. E aí, hoje, a gente vê essa reescrita do judiciário e eu vejo muito mais que essa reescrita da história, ela é feita por meio de... Eu até esqueci aqui. Ela é feita culturalmente por meio de grupos ideológicos não necessariamente ligados ao governo, mas que o governo se beneficia disso. Então, você vê aí uma reescrita, sobretudo a partir do negacionismo, né? Então, a gente vê essa questão de que o movimento feminista não foi tão importante, ou o movimento feminista para quê, ou não me representa, ou então a questão do negacionismo do racismo, de que ainda há esse discurso, né, de que no Brasil não existe racismo, ou de que atitudes racistas são só aquelas onde a agressão é direta, verbal e física, tirando da estrutura de poder, né? E aí a gente vê que quando esses grupos, e também tem a questão da igreja, né?
como que a igreja, sobretudo... Ai, mãe. Peraí que a mãe chegou aqui. A igreja também utiliza disso, sobretudo na questão até de um discurso apolítico. Eu acho que até o ano de 2018, nas eleições de 2018, eu percebi muito isso. E eu sou cristão protestante, então, dentro dos meus próprios pares, eu percebi um pouco disso, de como que a igreja pede a despolitização do cidadão como forma de atuação política. E, por um outro lado, às vezes é até a levada da moral cristã para a política, mas não é esse ponto. É da a politização mesmo. E aí, quando isso começa a ser essa tentativa de reescrita da história por meio desses meios culturais ou não governamentais, digamos assim, ela começa a falhar e não vai ser possível, aí entra o governo e faz isso de forma mais energética. Então, a gente vê hoje uma ministra da família que precisa reincidir no discurso de que meninos usam azul, meninas usam rosa, porque esse movimento de reescrita da história, ela tem um duplo viés, né? Então a gente veio de uma história patriarcal machista, então a própria sociedade vai se reestruturando, e daí quando isso começa a desagradar as estruturas de governo, ou as estruturas de poder, vem de uma forma mais incisiva. Então eu queria fazer essa observação, professor, sobre essa questão de como que a história é reescrita, né? Ela não é só reescrita a partir do formal, embora também haja essa questão de apagar o conteúdo, sobretudo digital, que é muito mais fácil hoje em dia, né? Mas ela também é sistemática e estrutural. Aí, se eu puder completar a fala, e agradeço aqui a oportunidade. Excelente, Vitor. Olha, intervenção muito rica e muito pertinente, porque, olha, quem está falando em feminismo não é uma mulher, né? Isso nos dá um alento, porque esse é um tema que nos afeta e nos importa a todos e a todas, né? E eu me lembro muito do que você falou, você disse, não é o Estado que está à frente, né, dessa reescrita da história, mas imagine, o Estado não é apenas formado, pelo menos o Estado totalitário, não é apenas formado pelos órgãos oficiais, né? Basta lembrar que a gente tem um gabinete do ódio instalado no Palácio do Planalto. Não tem lá uma nomeação específica. Não, mas existe uma normalização de algo não institucional como um movimento dentro do Estado. E quando você fez referência a todas essas questões, né, de reescrita, que a gente fala da terra plana, do QAnon agora, que tem interesse direto, né, nas eleições norte-americanas, uma palavra também que me dá arrepios, o globalismo, né, que fala que alguns leitores de Olavo de Carvalho terminam adotando, a gente se depara com um fenômeno que é por muitos chamados de duplo ladismo. Então, tudo tem que ter um duplo lado, tem que ter um outro lado, né? Então, é como se a gente... Não, você pode dizer que a Terra é uma esfera, mas, na verdade, eu posso defender que a Terra é plana, porque é importante ter dois lados sempre a mesma verdade. Uma coisa é você ter, dentro de um debate, você colocar seu ponto de vista e aprender com o outro. Outra é você ficar absolutamente inflexível em relação a outro ponto de vista. Isso não é diálogo, né? Muitas vezes, infelizmente, a questão da própria ciência, a gente está no meio de uma pandemia, enfrentando um problema que talvez a ciência resolva, né? Ou a gente quer crer que a ciência resolva, mas a fé, e eu digo não a fé religiosa não, a fé num remédio específico, a fé na não obrigatoriedade da vacinação em massa, é que permeia não os grupos especificamente, mas o próprio governo, né? Então, vejam, não, mas eu tenho um duplo lado, eu acho que eu não preciso acreditar na vacinação. São séculos de história de resultados, são décadas de história de resultados positivos da vacinação que podem colocar por terra esse mecanismo. Então, assim, você vai se contrapor apenas dando uma opinião, como quem dá uma opinião no programa de Faustão, por exemplo. Então, isso é aquela grande dicotomia entre a verdade e a opinião, né? A doxa e a episteme, já desde dos pensadores clássicos. Acho que, não sei se respondi aí a altura ou a provocação. Show, excelente. Agora, como a gente já está com o tempo bem passado um pouquinho,
A gente só vai ver essa pergunta da Alba e aí logo depois a gente já encerra. Então, a Alba perguntou no sentido da nova fala versus uso do viés realista pelos magistrados. Tá sem o som do professor Paulo. Aí, agora foi. Sim, Alba, completamente, tá? Até volto a mencionar que o professor Lenny Streck, né, ele vai trazer justamente, né, que que atualmente se viu uma tentativa do realismo jurídico, né, o que seria um neorrealismo jurídico. Eu acredito que cabe, né, essa proposta de leitura, né, como você menciona, é possível fazer essa leitura desse diálogo com relação ao realismo jurídico? Sim, porque de certa forma percebamos, o realismo jurídico seria uma tentativa justamente de estabelecer a proposta, a razão de ser da nova fala. Ou seja, eu, julgador, eu, poder judiciário, digo que presunção de inocência é isso, ponto. Eu retiro todo e qualquer outro significado que de fato significa a questão, e a partir do que eu digo que é o que passa a ser. Então, seria através do realismo jurídico, né, vamos assim dizer, que é muito combatido, com razão, que esse fenômeno da nova fala estaria presente hoje no Poder Judiciário brasileiro. Tá, então nós temos a última pergunta, essa vai ser a última, já que o tempo passou bastante. A Letícia Pereira perguntou: é possível uma correlação entre o crescente maniqueísmo no pensamento geral e no jurídico e o contexto totalitarista presente em 1984? Vou falar rapidinho para dar até a oportunidade para o professor Paulo também falar. Sem dúvida, Letícia, quando a gente coloca a ideia do certo e errado, né, daquelas dicotomias apresentadas por Luhmann, né, o certo e errado, o legal e o legal, né, o amigo e inimigo, né, no âmbito político, esse maniqueísmo, essas dicotomias terminam planificando, né, a ideia, por exemplo, que está bem presente, do bandido. Quando eu falo bandido bom é bandido morto, né, que a gente escuta muito, mesmo dentre os defensores dos defensores da vida humana intrauterina. Eles, por um lado, eles são favoráveis à vida, mas por outro eles defendem a não vida daqueles que eles reputam bandidos, independentemente de julgamento, né, devido ao processo legal, inclusive. Mas esse maniqueísmo do alguém é bom ou mal, que inspira, por exemplo, expressões como homem de bem, está presente muito fortemente nos regimes totalitários, né? Eu acho que acho que passa para o professor Paulo, a gente tem uns segundinhos finais, assim, só para se despedir depois. Exato, né? Igual, eu endosso o que o professor Morton disse, tá? Porque quando ele menciona o homem de bem, ele tinha dito algo no início da fala, né? Mesmo que a gente tem através do universo, não só no jurídico, né? Mas a gente vê que no jurídico essa expressão, homem de bem, homem médio, né? Está previsto nas decisões judiciais, nos livros de direito. Segundo o homem médio, o homem de bem, está dentro desse ambiente aí que o professor Morton muito bem disse com relação à dicotomia que é estabelecido, né? Isso precisa ser superado, e muito. Bom, é isso então, obrigada. Encerramos as perguntas, agora eu passo a palavra para minha colega Ananda. Bom dia, pessoal. Quero agradecer a presença dos nossos ouvintes, dos nossos ilustres convidados, né, dos nossos professores. É muito importante, né, em plena pandemia, a gente está fomentando o debate, né, algo que se perdeu, com tanto problema, né, que a gente está tendo nesse ano de 2020. Continue nos acompanhando, teremos mais debates, minicursos, né, ao longo do dia, né? E eu declaro, então, esse painel encerrado em nome do CICADB. Muito obrigada a todos. Posso fazer só um merchan assim rapidamente? Existe um perfil do Instagram que é o @eu sou o que leio, né?
Eu não tô assumindo aqui que é meu, não, mas tem algumas provocações interessantes sobre direito de literatura, mas também tem todo tipo de literatura. E quem tiver também curiosidade, eu tenho um canal do YouTube que eu estou disponibilizando as minhas aulas para os meus alunos. Quem tiver sem tempo de ler coisa que realmente importe, tiver curiosidade, tem lá Morton Medeiros, né, meu canal, onde eu coloco as aulas. Então, só para fazer a divulgação aí do pensamento. Eu fico muito grato a essa oportunidade, né, falar para pessoas desse nosso Brasil tão grande, como eu disse, com sotaques diferentes, né, com tipologia diferente, ver uma pessoa com um cabelo tão vasto e uma pessoa, coitada, desprovida quase dele, né, como o professor Paulo e eu, mas fico muito feliz com essa oportunidade e com o convite, viu? Muito obrigado pela participação de todos e a audiência nesse dia também de respeito e homenagem aos que já se foram. Agradeço, reitero, né, de igual modo, né, obrigado, professor Morton, Ana, Nanda, Amanda, todos e todas presentes, né, aqui, estamos juntos, sigamos, né, vale. Reitero também que vale a questão e a dica do professor Morton, né, ele tem uma obra organizada também, tem o direito, sobre relação direito e cinema, né, então demonstra essas possibilidades vastas. Hoje, especificamente, a gente está fazendo essa relação direito e literatura, tá? É possível a gente ir além, direito de cinema, direito e música, né, e prossigamos, porque o direito é dogmática, mas não é só dogmática, né? Porque se for só dogmática, a gente vai virar um mero aplicador da lei, mero aplicador de direito. Para isso a gente não precisa de faculdade, a gente precisa de uma faculdade para pensar, fazer o que vocês estão fazendo aqui hoje. Muito obrigado pela oportunidade do diálogo. Mais uma vez, obrigada a todos e vamos encerrar aqui então.